Eu saúdo a amada igreja com a santa paz do Senhor. Amém. Verdadeiramente, como o nosso pastor disse, esse é o melhor local para nós, ser humano, estarmos, porque é na presença de Deus que a gente se fortalece. É a palavra de Deus que dá a razão para que nós podemos viver nesta terra. Abre a tua Bíblia lá no livro de Filipenses, na carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, no capítulo 2, e o versículo 6 e 8. No livro de Filipenses, no capítulo 2, versículos 6, 7 e 8. O título do texto diz assim: exortação à perseverança, ao amor fraternal, à humildade e à santidade. O texto diz assim, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, obediente até a morte e morte de cruz. Os que têm assento podem sentar, os que não têm permanência de pé comigo. Todo mundo se senta. Glória a Deus, a bênção do céu. Está aqui um texto na qual foi escrito pelo apóstolo Paulo aos Filipenses, falando a respeito do nosso Senhor Jesus Cristo, que Ele, como Deus, Ele veio à terra e passou pelos processos da terra na qual nós passamos hoje como homem. Para quê? Para mostrar para a gente, para mostrar para cada um de nós que há uma solução, que nem tudo está perdido. O versículo 6 diz assim, porque que sendo em forma de Deus, veja, sendo em forma de Deus, ele como Deus, ele poderia muito bem conseguir as coisas fáceis. Ele como Deus, eu acredito que ele não precisava de se esforçar, de suar para conseguir as coisas. Aí não teve por usurpação ser igual a Deus. Usurpação quer dizer apego a alguma coisa, ou seja, apegar-se a algo. Da mesma maneira que o ser humano hoje se apega ao celular de uma maneira tal que não consegue viver sem ele, a mesma coisa ali foi Jesus. Ele não se apegou a Deus, ele não se apegou ao seu poder. Por quê? Porque verdadeiramente, se ele se apegasse com o seu poder ali como Deus, eu acredito que naquele momento ali ele não ia entrar no barco com os discípulos. Quando ele disse aos discípulos: olha, vamos entrar no barco e atravessar o outro lado do Rio Jordão, ele poderia muito bem sair andando por cima das árvores, poderia muito bem fazer com que aparecesse ali na hora do iate, né? Um jardim mais confortável, não é verdade? Mas ele disse aos discípulos: vamos entrando no barco e atravessamos. Quer dizer, ele como Deus, ele se humilhou perante os homens. Aí diz que a palavra de Deus assim, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. O que quer dizer essa palavra aniquilar-se? Aniquilar-se quer dizer destruir. Ele se destruiu a si mesmo como Deus. Vê lá para ele lá no livro de João 13, do 3 ao 5. João 13, do 3 ao 5. Ele diz assim, o próprio Jesus, olha, Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas e que havia saído de Deus
tu o saberás depois. Disse-lhe Pedro: nunca me lavará os pés. Respondeu Jesus: se eu não lavar os pés, eu não tenho parte contigo. Disse-lhe Pedro: Senhor, não só os pés, mas também as mãos e a cabeça. Louvado seja Deus. No versículo 3 diz assim, Jesus sabia que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas. Ele sabia que Deus, o Pai, o nosso Pai, tinha depositado na mão dele, na terra, tinha depositado todas as coisas, e como homem, ele tinha poder sobre tudo na face da terra. Mas ele, como homem, ele começou a lavar os pés dos discípulos. E ele disse aos discípulos: eu estou fazendo isso para que isso vos sirva de testemunho, para que um lave o pé dos outros e para que ninguém venha se engrandecer diante dos seus irmãos. Por quê? Porque verdadeiramente nós não somos nada, nós somos pó. A Bíblia diz que quando Jesus ele foi preso, Pedro tirou a sua navalha e arrancou a orelha de um dos tais ali que queria prender Jesus. E Jesus disse a Pedro: Pedro, impõe a tua espada. Pegou a orelha e pôs no lugar. Se fez como se nada tivesse acontecido. O que quer dizer? Que nós viemos do pó, e ao pó nós iremos tornar. Não importa se fulano de tal tem mais dinheiro do que eu, se tem um carro bonito, se tem 100 casas, não importa. O que importa é que quando ele ou eu padecer, nós iremos descer a mesma sepultura, a terra irá nos consumir do mesmo jeito. Agora sim, que vai haver uma diferença. Se ele morrer salvo, glória a Deus, porque eu vou ver ele lá na glória. E se ele não morrer salvo? Louvado seja o nome santo de Jesus. E diz assim: achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Louvado seja Deus. Vê lá no livro de Mateus 8:23. Mateus 8:23. Louvado seja Deus. Ele diz assim, e entrando ele no barco, e seus discípulos o seguiram. E eis que no mar se levantou uma tempestade tão grande que o barco era coberto pelas ondas. Ele, porém, estava dormindo, e seus discípulos aproximaram-se, o despertando, dizendo: Senhor, salva-nos, que perecemos. Louvado seja o nome santo do Senhor. E diz a palavra que o Senhor entrou no barco, juntamente com seus discípulos, para atravessar ali aquele rio. Diz a palavra que o Senhor, descendo lá para o porão daquele barco, agora deu-lhe uma tempestade na beira do mar, no mar, na qual os discípulos, ele agora acharam que ele iria morrer. E quando eles viram que as ondas estavam muito fortes, ali naquele grande mar, eles acreditam que eles tentaram jogar as coisas mais pesadas dentro do rio, jogaram rede, jogaram tudo que tinha de pesado para que o barco não fosse a naufragar. E diz a palavra de Deus que Jesus agora lá no porão dormindo, os discípulos foram lá incomodar: Senhor, acorda, porque o nosso barco está naufragando e nós iremos padecer, nós iremos morrer. Não te interessa que nós morremos? Será que o Senhor não se incomoda? Louvado seja o nome santo de Jesus. E a palavra de Deus aqui, ela fala
uma grande bonança. E aqueles homens maravilhavam-se, dizendo: quem é esse, que até o vento e o mar lhe obedecem? Louvado seja o nome santo de Jesus. Deus, nesta noite, Ele apaziguar essa tempestade da qual está se levantando contra a tua vida. Deus, nesta noite, Ele está dizendo: ei, eu quero apaziguar essa tempestade, mas me chama, clama por mim, porque os discípulos ali naquele barco viram que Jesus estava dormindo e não ficaram na sua posição, não. Eles ficaram até lá: Senhor, 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 acorda! É necessário que nós clamamos por Ele, é necessário que nós chamamos, porque se nós ficarmos em casa de frente à televisão, naquele sofá, bem gostosinho, não é? Deus não vai se levantar de maneira nenhuma, porque Deus vai falar conosco. Ele não precisa de televisão, Deus não precisa de internet, não precisa de celular, Ele não precisa de nenhum meio de comunicação, porque Ele precisa da oração. O que Ele precisa é que nós clamamos a Ele para que o nosso problema seja solucionado. Um certo amigo meu lá no trabalho, ele disse: Rodrigo, eu quero me casar. Eu arrumei os papéis para ele e ele, quando foi lá na entrada, o rapaz, com ignorância, disse a ele: você não pode se casar, porque você não tem nada no seu nome. E aquele rapaz, ele se entristeceu. Quando foi no outro dia que eu fui trabalhar, estava ele lá triste. Eu dei uma palavra a ele e disse a ele: Jesus é contigo, soldado. Tu és um homem que busca Deus, tu és um homem que jejua, que persevera, que lê a palavra, que prega o evangelho, que tem amor pela obra. Deus é contigo, Ele vai te glorificar na terra, porque tu está buscando. Louvado seja Deus. E quando foi no outro dia que eu chego lá no trabalho, estava ele lá com um sorriso passando da orelha. E eu digo: o que foi que aconteceu? Deus trabalhou. Ele disse: Rodrigo, eu consegui os papéis todinho, amanhã eu já vou dar entrada no meu casamento. Por quê? Porque ele desceu, porque ele buscou, porque ele orou, ele clamou, ele suplicou. Agora, se ele estivesse de frente de uma televisão, de frente de um computador, vendo coisas que desagradam a Deus, fazendo coisas que desagradam a Deus, isso tinha acontecido na vida daquele homem? De maneira nenhuma não tinha acontecido, porque a palavra diz: buscar-me-eis e achar-me-eis, se me buscares de todo o vosso corações. Não é se buscar pela metade, não. Louvado seja o nome santo de Jesus. Está no livro que está lá na carta aos Coríntios, primeira carta aos Coríntios, capítulo 15. Glória a Deus, aleluia. No capítulo 15, o versículo 19, ele diz assim: se esperamos em Cristo só nessa vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. O apóstolo Paulo, ele disse: se eu esperar em Cristo só nessa vida, eu estou ferrado, eu nunca vou para frente. Ainda que eu levasse uma topada, mas mesmo assim eu caía de costa, nunca caía com a testa no chão, não dava um passo adiante. Louvado seja o nome santo de Jesus. Se esperamos em Cristo só nessa vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Ainda há uma esperança, tem uma vida do outro lado após a morte. Por isso que o Senhor Jesus pede, bate, que a porta vai se abrir, espera, persevera, que vai chegar o teu tempo. Lá no livro de Eclesiastes, capítulo 3 e o primeiro, para tudo há um tempo determinado abaixo do céu. Se está demorando, espera, persevera, que vai chegar o tempo de Deus ele se levantar e te exaltar diante da terra. Vai chegar o tempo de Deus dizer assim: chegou o teu tempo, meu filho. Toma. Não adianta a gente querer correr atrás, não adianta a gente querer passar para o nosso Senhor Jesus Cristo. A palavra do Senhor diz que a gente tem que tomar o jugo dele. O que é jugo? Jugo é aquele pedaço de madeira que junta os dois bois para que ele possa arar a terra de uma mesma maneira que não passa nenhum na frente do outro. Aí você diz assim: ó, toma o meu jugo para que tu possa andar do meu lado, porque verdadeiramente, se nós não tomarmos o jugo do Senhor, nós teremos lá na frente do Senhor atrás. Aí Jesus diz assim: ô chefe, o que é que tu está fazendo aí na frente? Está mais adiantado que eu. Aí ele não pode se levantar porque você está lá na frente. Está lá na
prosperar, quer passar por cima da palavra de Deus, não quer perseverar. E quando não é isso, às vezes está lá na frente e você está lá atrás, atrasado do pecado. Louvado seja Deus. Aí Deus diz assim: ó, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Louvado seja Deus. Então, amados, vamos buscar mais a Deus de todo o coração. Jovens, o inimigo ele está aí lançando um tal de zap-zap, né? Um tal de zap-zap que eu não vejo mais jovem na Bíblia, é 24 horas no zap-zap. Não lê a Bíblia mais. Aonde anda na rua é no zap-zap. Quando leva uma cara, está ligado no zap-zap. Aí Jesus volta de ele, tu vai ficar no zap-zap. Tu não vai para a terra prometida não, tu vai ficar no zap-zap, porque tu está mais ligado na terra que no céu. Jovem. Aí está entendendo tudinho. Vamos abrir a nossa mente para buscar a palavra de Deus. O que Deus tem na sua palavra é algo profundo. É uma alegria da qual o mundo não pode me dar. É uma alegria da qual o dinheiro ele não pode comprar. Essa alegria que Deus tem para dar para mim e para tu, não, irmão. Principalmente nós jovens, vamos buscar de todo o coração. Sabe por quê? Porque o inimigo ele anda aí investindo em nós para tentar nos estragar, para tentar tirar a nossa vida. Porque o plano que Deus tem conosco lá na frente é lindo. Persevera, busca Deus, ora, lê a palavra de Deus, fortifica-te na graça e na palavra de Deus. Não dá lugar ao inimigo, não. Louvado seja o nome santo do Senhor. Eu vinha conversando com o nosso pastor da ontem, ele disse: ah, Rodrigo, eu consegui aí um tal de e-mail aí, e o pastor aí, na qual ele botou, jogou na internet, que ele trabalha com esses jovens que são presos em internet, celulares, zap-zap. Então eu digo: pastor, e como é esse negócio? Aí ele disse: Rodrigo, tem uma certa jovem que ela estava lá no celular, uma jovem crente que estava no celular, mandando mensagem para outro rapaz, mensagem que desagradava a Deus. O que ele estava fazendo ali? E aquela menina ali ouvindo uma mensagem, aquela mensagem pornográfica, aí estava do lado dela um homem nu e o outro homem nu, Satanás lá. E ela não conseguia ver. Ela estava presa naquilo. Então, jovens, vamos buscar a Deus, vamos perseverar, vamos orar mais, jejuar. Louvado seja o nome santo de Jesus, porque nós temos saúde. Jesus ele conta comigo, conta com você para subir esses montes, para subir essas ladeiras, andando aí nesses beiros, para pregar o nome do Senhor. Ele não conta com aquele que está lá no mundo, não. Ele não conta com aquele Senhor que já está já de idade, que não consegue subir, não. O Senhor, se ele tem leitura na palavra, ele é um pastor, mas ele não tem mais saúde de subir o monte. Ele não tem mais saúde de atravessar uma Macedônia para pregar o Evangelho de Cristo. Mas eu e tu tem. Nós temos uma saúde perfeita na qual Deus nos deu. E Deus ele quer investir em nós, ele quer nos enriquecer de uma maneira tal. E se nós abrirmos os nossos olhos, nós nunca iríamos dar lugar ao inimigo. Quando eu estava no mundo, eu era um pobre, desgraçado, miserável, nunca tinha nada, trabalhava de um lado, trabalhava do outro. O meu salário eu tirava R$1.500, mas eu não conseguiria viver bem. Quando eu pegava o dinheiro hoje, amanhã eu já estava ali. Que vida é essa na qual o inimigo quer nos dar? Para que tanto dinheiro se não tem felicidade? Para que tanto dinheiro se não tem o que o vosso coração deseja, que é a paz, o amor, a longanimidade, a perseverança? Não adianta, jovens. Mas um dia eu disse que eu vou dar um passo para Jesus hoje. Aí quando a minha esposa ela foi, me levando para a igreja: vamos para a igreja hoje? Vamos para a igreja hoje, estudando a palavra. Quando eu encontrei Jesus, a palavra entrou no meu coração e encheu o vazio. Sem chance, sem lugar para o inimigo. Orando, perseverando, jejuando, crendo, fazendo a obra. Que Deus ele vai se utilizar de nós como jovens. Por que Deus ele irá se utilizar de nós como jovens? A palavra diz que José, ele tinha o temor de Deus.
obedecia ao seu pai, obedecia a palavra de Deus. E agora, quando ele vai levar o alimento para os seus irmãos, por obediência ao seu pai, porque ele sabia o massacre, ele sabia a humilhação que ele passava diante dos seus irmãos, ele sabia tudo na qual ali estava passando e o pai dele não sabia de nada, porque nem tão pouco ele podia contar, porque se contasse os seus irmãos ia esganar ele. E diz a palavra de Deus que agora José, quando ele vai chegando diante dos seus irmãos dizem assim: lá vem o sonhador. Deixa que eu quiser falar de tudo. Levanta a cabeça, olha para Jesus. O alvo é Ele. Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Não adianta a gente jovem estar dentro da igreja brincando com a palavra do Senhor, não. Porque um dia a gente vai pagar por tudo isso que a gente está fazendo. A gente está aqui agora orando, falando com o Senhor, escutando a sua palavra, lendo a sua palavra, mas quando chega em casa se desbuça de frente da televisão que não quer mais sair. E tem gente que até briga, arenga. E ali já os irmãos de José disseram: ele lá vem o sonhador, vamos matá-lo. E outros dizem: não, vamos jogar nessa cova. E ali fizeram o que fizeram com ele, jogaram ele dentro de uma cova, na qual ali ele chorou no sol. E chegou ali de umas pessoas que gostavam de comprar jovens para fazer de escravo, comprar escravo. E ali ele vendeu José como escravo. E foi-se embora José. Mas ele não negou a Deus. O que eu acho bonito nele foi a perseverança diante de Deus. Foi a persistência, porque ele disse: Deus está comigo aonde quer que eu for. Louvado seja Deus. E o sonho na qual ele tinha sonhado, que Deus revelou a ele, que as estrelas e a lua se provavam diante dele, se prostravam diante dele, ele acreditou que Deus iria cumprir com a sua palavra. Louvado seja o nome santo de Jesus. E ali quando ele é vendido, que chega em outras terras, agora ele foi comprado por outra pessoa. E agora ele foi ser interpretador de sonhos. E quando ele começou a interpretar sonhos, aí ele disse: eu sonhei algo na qual ninguém consegue interpretar. Aí outra pessoa disse: eu conheço um jovem que ele é interpretador de sonhos. E quando leva aquele jovem até a presença desse rei, quando ele interpreta o sonho desse rei, o rei diz a ele: agora vai ficar trabalhando para mim, tu vai ser o meu braço direito. E ali começou agora o trabalho de Deus na vida de José. José agora começou a perseverar, a orar a Deus, a buscar a Deus. E a mulher de Potifar agora vendo que Deus está trabalhando de uma maneira tal na vida de José, porque na verdade mesmo Deus, quando Ele está trabalhando na nossa vida, Deus, quando Ele está nos abençoando ricamente com bênçãos do céu, bênçãos espirituais, alguma pessoa que está do nosso lado se comove de inveja. Por quê? Porque ele não tem a capacidade de fazer aquilo que Deus está colocando no teu coração para tu fazer. Eu acredito que Deus um dia tocou no coração da mulher de Potifar, mas ela não quis se drogar por causa da riqueza, por causa do marido que ela tinha, que era um rei. Aí agora chegou José e Jesus começou a trabalhar na vida de José. E chegou a inveja dentro da mulher de Potifar, que ela queria se deitar com ele, mas ele estava perseverando, porque ele não se deitou com ela. E diz a palavra de Deus que ele agora corre em meio diante das ruas e a mulher de Potifar sai gritando, dizendo que ele tinha tentando usurpar ela. E as pessoas tentam prender ele passa pouco tempo. E aquele rei tira ele de lá, porque sabe que ele foi inocente. Sabe que aquilo na qual a mulher dele fez foi com inveja dele, foi para tentar destruir ele, para tentar tirar ele daquele patamar na qual ele estava seguindo. E a palavra de Deus diz que ele agora foi levantado como governador da cidade. O jovem como governador da cidade. Surpreendente, não?
Até que ponto ele chegou, hein? Fábio quer chegar nesse ponto, né, Fábio? Glória a Deus, Fábio quer chegar nesse ponto. Então a palavra de Deus diz que José ele perseverou até o fim. Veio tribulações, veio tentações, veio também tentações da carne, na qual ali a mulher de Potifar tentou ele, mas ele não cedeu, ele foi fiel, ele foi temente a Deus. E quando a gente persevera, quando a gente vai até o fim, diante da palavra de Deus, meu irmão, não adianta não o inimigo querer se levantar, não, porque quando você espera em Deus, a palavra de Deus vai se cumprir na tua vida de uma maneira ou de outra. Ainda que tu bate a cabeça debaixo da terra, mas a palavra vai se cumprir, porque foi Deus que prometeu, não foi o governador, nem o presidente, foi Deus que prometeu, e Deus ele é fiel para cumprir com a sua palavra. Louvado seja o nome santo de Jesus. E diz a palavra que agora José, como ele estava levantado como rei daquela terra, diz a palavra de Deus que os seus irmãos agora vão até aquela terra para comprar comida, porque nas suas terras tinha fartos a comida dele lá já tinha acabado. E quando eles chegam lá, eles se trocam, meu Senhor, se trovaram diante dos seus irmãos. O seu irmão ali, José, contou esse sonho ao qual ninguém acreditou. Até o pai dele fez assim: Poxa, José, eu como teu pai vou provar diante de tudo. Mas não foi José que estava falando, foi Deus. Porque o pai dele entendeu o que José estava querendo dizer. O pai dele entendeu diante de Deus o que Deus estava falando ali para ele através da boca de José. E quando chegou naquele grande dia, o irmão dele foi lá comprar comida. Quando chega lá, eles se provaram. Cumpriu ou não a palavra de Deus na qual José tinha falado? Cumpriu, amado, porque Deus ele é fiel para cumprir com a sua palavra. Não adianta a gente querer se apressar, não adianta a gente querer passar na frente de Deus, porque para tudo há um tempo determinado. Vai chegar o teu tempo, vai chegar o tempo de tu sorrir, vai chegar o tempo de tu cantar o hino da vitória. Não te apressa não, espera um pouquinho mais. Louvado seja o nome santo de Jesus. E diz aqui no livro na carta de Pedro, no capítulo 5, e o versículo 7, que diz assim: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Ele cuida de nós, soldados. Na verdade mesmo, nós fomos chamados para uma batalha. E ai de nós se nós desistirmos. Esse ai não é de ameaçando, não é querendo que você seja um rei, não. Esse ai não é a felicidade de Deus que vai sair dentro de tudo. É a felicidade de Deus, da qual Ele vai tirar de dentro de ti, porque Deus ele não habita em corações perversos, Ele não habita onde há iniquidade. E eu agradeço assim a rica oportunidade em nome de Jesus.